Problemas com subfaturamento? Problemas com subfaturamento na importação? Voltamos já. Olá pessoal, meu nome é Eduardo Ribeiro e nós estamos hoje aqui para falar de um tema recorrente para quem atua na área de importações. Estamos aqui falando do subfaturamento nas importações. Nós vamos falar hoje sobre a nova interpretação sobre essa questão pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Como você sabe, infelizmente, nós temos aqui quase que rotineiramente questões afetas ao subfaturamento, à subvaloração de importações nas mercadorias. As aduanas atuam fortemente no combate ao contrabando e descaminho. E nessa questão do descaminho, nós estamos sempre às voltas com a questão do subfaturamento. A chamada, que você também conhece, falsidade ideológica. Então, assim, para que você saiba, para que você não faça confusão, como muitos fazem, a falsidade material ela é distinta da falsidade ideológica. Quando nós falamos em falsidade material, nós estamos falando que aquele documento, ele não é fidedigno, ele não é verdadeiro. Ele não corresponde com a realidade do que deveria ser aquele documento. A falsidade ideológica, ao contrário. O documento em si, materialmente falando, ele é verdadeiro. As informações que lá foram inseridas é que estão ideologicamente falsas. Ela não corresponde ao preço efetivamente praticado, ok? Então, feita essa distinção entre falsidade material e falsidade ideológica, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional deu nova interpretação sobre essa questão da falsidade ideológica. E é óbvio, ela só deu essa nova interpretação, como você sabe, em razão justamente de que essas infrações administrativas que resultavam na aplicação da pena de perdimento, você já deve ter ouvido a internet hoje aí, o Dr. Google, né? Tem inúmeras informações nesse sentido com relação à aplicação da pena de perdimento no âmbito administrativo das mercadorias quando há a constatação desse subfaturamento, ou seja, dessa falsidade ideológica, em que se há no curso do despacho aduaneiro a verificação de que aquelas informações que foram prestadas na declaração de importação, em contraponto às que foram apuradas em razão do sistema lincifístico da Receita Federal, no mesmo momento ou em momento próximo daquela importação, as informações com relação a esses valores têm informações divergentes, ou seja, as informações que foram prestadas, elas estão abaixo daquelas que foram apuradas pela autoridade fiscal. Então, em razão dessa constatação, você tinha o auto de infração, geralmente havia a impugnação e a decisão em instância única decidia pela aplicação da pena de perdimento. Você sabe também que em decorrência dessa aplicação da pena de perdimento, havia também, em tese, o cometimento de um crime de falsidade ideológica. Em razão disso, existia também, tramitando em conjunto, a representação fiscal para fins penais. Essa representação fiscal, ultimado o processo administrativo com a aplicação da pena de perdimento, ela seguia e segue também hoje por um Ministério Público que abre lá o procedimento de averiguação e encaminha para a Polícia Federal para a instauração do inquérito policial. Então, em razão dessa situação de falsidade ideológica, subfaturamento nas importações, você tinha como consequência o efeito penal. Então nós temos a certeza de que isso é uma atitude bem nefasta. Por quê? Consultando a legislação, né, e se você tiver a curiosidade também de fazer isso, você vai verificar que existe um decreto-lei lá de 1954, se eu não estou enganado, ou 51, que já tratava que essas fraudes de valor não deveriam ser tratadas como uma questão de falsidade ideológica, né? E mesmo também não deveria aplicar a pena lá do descaminho. Nesse sentido, aquela legislação ela veio sendo modificada, mas as decisões judiciais e o próprio regulamento aduaneiro não trazia aquela previsão de que a falsidade ideológica daria aso à aplicação da pena de perdimento.
Então nós percebemos que a atuação do fisco veio se moldando de acordo com os fatos que eram constatados no curso do despacho aduaneiro, chegando ao ponto, e isso é uma correlação que se faz com muita tranquilidade, de se buscar outras formas, outros delitos em conjunto com a falsidade ideológica. Então a primeira questão era dizer que o documento era falso, a falsidade material, que não apenas a falsidade ideológica. Depois que as decisões judiciais começaram a surgir no sentido de que a falsidade material ela não estava constatada, mas apenas e tão somente a falsidade ideológica, e que há previsão de que, constatado fraude no valor, no que diz respeito ao subfaturamento, você deve aplicar apenas e tão somente a multa, o que não resultaria na representação fiscal para fins penais. Então, assim, essa nova interpretação da Procuradoria da Fazenda Nacional, discorrendo que não há necessidade mais de apresentar recurso nas questões que estejam afetas apenas e tão somente à questão da falsidade ideológica, na verdade, traz um benefício para você. Você que é importador, você que já esteve submetido a esse tratamento, que é um tratamento humilhante, porque você é submetido a autoridade policial, no caso a Polícia Federal, e você já sai de lá já indiciado no cometimento desse crime. Então eu digo para você que, em razão disso, você tem as situações em que você pode afastar, sim, a aplicação dessa pena de perdimento no que diz respeito à falsidade ideológica. Você tem todas as condições de afastar essa questão e buscar não apenas o ressarcimento de eventual pena de perdimento aplicada às suas mercadorias, mas como também tornar sem efeito aquele eventual representação fiscal e possivelmente ação judicial que você tenha respondido no âmbito penal. A gente sabe muito bem que existem diversas ações judiciais nas varas criminais tramitando em razão justamente dessa questão da falsidade ideológica. Então, utilize esse novo entendimento da Procuradoria da Fazenda Nacional, que você sabe que em termos penais ela retroage para beneficiar o réu, e obtenha, então, a perda do efeito em eventuais ações que você esteja respondendo. E no âmbito administrativo, que você busque a anulação do procedimento administrativo, uma vez que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional se manifestou no sentido de que isso não se trata de um crime e que deve ser aplicada apenas e tão somente a multa. São essas informações que eu queria trazer para você, que são relevantes, são fundamentais do seu interesse. Inscreva-se no nosso canal, Academia Aduaneira, nós temos informações relevantes para você. Ative o nosso sininho, nós temos vídeos todo dia aqui para você, vídeos novos, com temas interessantes como esse. Se você concorda ou discorda do nosso posicionamento aqui, por favor, nos escreva. Nós temos o maior prazer em receber as críticas, as sugestões. Sugira também outros temas que nós devemos abordar. Não há problema nenhum nisso, ok? Então, até o próximo vídeo e esteja conosco na Academia Aduaneira. Até lá!